sou a Dai e sejam bem-vindos a mais um episódio do primeira temporada. Recentemente, a Paola Carosella, musa maravilhosa, anunciou que está deixando a bancada de jurados do MasterChef depois de 6 anos e vai se aventurar de vez aqui no YouTube. E aí muitas pessoas estão especulando que é o fim do MasterChef, que mesmo que eles consigam uma substituta, coloquem outra pessoa no lugar dela, não vai ser a mesma coisa e pode ser que o programa comece a desandar. Ainda mais porque a última temporada não foi tão querida pelo público assim. E olha, eu particularmente concordo. Mas vamos ver, quem que eles vão colocar no lugar, como é que eles vão fazer pra ver se eles conseguem recuperar aí o programa. Se você quiser assistir as temporadas anteriores com a Paola, elas estão disponíveis hoje no Amazon Prime. Mas se você quer assistir alguma coisa no Netflix ou quer conhecer outras competições culinárias, fica comigo que eu vou apresentar algumas opções pra você nesse vídeo. Eu diria que o maior concorrente do MasterChef no mundo, e que veio antes dele, inclusive, é o Top Chef. Eu já falei dele aqui em alguns vídeos anteriores, eu vou deixar linkado aqui no card, e a dinâmica é bem parecida com a do MasterChef. A principal diferença é que o MasterChef trazia cozinheiros amadores, depois, aqui no Brasil até teve a edição com os profissionais, mas na sua essência são cozinheiros amadores. Já no Top Chef são chefes profissionais. Mas fora isso, é basicamente a mesma coisa, os competidores eles vão lá, tem a primeira prova, que geralmente é em grupo, ou se é individual também, todo mundo participa, e os piores colocados vão para a prova de eliminação. A Record até comprou os direitos e já produziu 2 versões brasileiras, mas a que tá no Netflix é a versão americana, que apesar de ter 17 temporadas já, aqui no Netflix só tem as 4 primeiras. São temporadas muito boas, é bem legal de assistir, apesar de ser bem antigas já, E eu espero que ele traga as outras, porque eu gostei muito de Top Chef e eu queria continuar assistindo. Se você é fã de doces, uma boa opção é o Sugar Rush. Sugar Rush. Me lembra Candy Crush, a louca. Essa é uma competição de culinária e 4 duplas começam competindo. A primeira fase sempre é de cupcakes, com um tema específico, Cada episódio tem um tema. Depois eles precisam fazer confections, que seriam doces. Pode ser um doce em tacinha, pode ser um assado, pode ser um biscoito, eles podem escolher. E aí em cada fase uma dupla vai sendo eliminada. E as 2 duplas que vão para o final precisam fazer um bolo daqueles decorados, enormes, bonitos de se ver. E aí eles têm um determinado tempo em cada fase. E aí, conforme eles vão terminando, eles vão guardando esse tempo para a fase final. Então tem que ter esse jogo de cintura, entre não gastar muito tempo, mas também não fazer uma coisa que não vai impressionar os jurados e correr o risco de ser eliminado. Quem ganha leva $10 mil para casa, cada episódio, dá esse prêmio de 10 mil. E se você gostar, ainda tem a versão natalina. Até o momento são 3 temporadas da regular e 2 temporadas da natalina. E aí a dinâmica do programa é bem rapidinho, então você fica assistindo um atrás do outro, logo você termina. E uma curiosidade é que a última aparição, o último trabalho da Naya Rivera, aquela atriz de Glee que morreu no ano passado, foi exatamente como jurada desse programa. It was delicious. What are these, chow mein noodles? E se no Sugar Rush eles fazem coisas belíssimas, nesse próximo aqui a gente pode prever o desastre, porque geralmente ele vem. Que é Nailed It, ou como ficou traduzido aqui no Brasil, Mandou Bem. E provavelmente das produções culinárias do Netflix é a mais famosa de todas. Talvez você tenha até assistido algum episódio já. Nailed it. Oh boy. Aqui eles trazem pessoas que gostam de confeitar, gostam da confeitaria, mas que não são muito bons. Sabe você assim que acorda no domingo e decide fazer um bolo? Fala, não, eu quero fazer um bolo e geralmente vai dar errado? Então, é essa galera aí que vai competir. E é muito divertido, porque eles precisam fazer coisas assim de profissionais. São bolos muito bem decorados, são esculturas, são coisas muito difíceis de fazer até mesmo profissional. E eles botam os amadores para fazer. Então vocês imaginam a beleza que fica os resultados finais. E como eu disse, ele já fez tanto sucesso que ele já tem 4 temporadas do original, 2 temporadas de Natal e ainda tem a versão francesa, espanhola e mexicana. Eu não duvido que em breve venha uma versão do Brasil aí, e aí eu vou achar divertido, porque a gente vai se identificar, Sou eu tentando fazer alguma coisa na culinária e principalmente na confeitaria. Agora a gente volta para as competições sérias com The Final Table. 12 chefes de diferentes nacionalidades, inclusive tem um brasileiro lá, se uniu com outras pessoas que eles já trabalharam, mas não necessariamente são da mesma nacionalidade. Por exemplo, tem um jamaicano que fez uma dupla com um mexicano, por exemplo. E aí essas 12 duplas competem ao longo da competição.
E o legal aqui é que cada episódio é focado numa cultura, numa culinária diferente ali dos participantes. Então, inclusive, tem um episódio só com a culinária brasileira. E eles são julgados em 2 fases. Na primeira, eles convidam, né, os jurados convidam pessoas nativas daquele lugar para provar, e também críticos, né, de culinária para poderem provar os pratos. E na segunda fase de cada episódio é um chefe renomado também daquele lugar. E é muito legal para você conhecer um pouco mais da cultura, porque os pratos, os ingredientes, né, obrigatórios de cada episódio sempre tem a ver com aquele país, né? São ingredientes muito populares, né? Eu vou dar um exemplo. No episódio do Brasil, por exemplo, o prato que eles precisavam reinventar era a feijoada, e na segunda fase, o ingrediente que eles precisavam incorporar lá no prato, né, requintado deles, era mandioca, que são coisas que são muito famosas no Brasil. A crítica não gostou muito do programa, mas eu particularmente acho muito divertido, eu acho legal e é bem dinâmica a competição. Eu assisti rapidinho, assim, foi numa tacada só. Se você gosta de produções britânicas, uma boa pedida é a The Big Family Cooking Showdown. Quase que não sai o nome, mas saiu. Que até o momento teve 2 temporadas e é produzida pela BBC. Aqui é uma competição bem familiar, então as famílias se reúnem ali, tem algumas provas durante a fase de seleção, de mata-mata, digamos assim. E aí depois elas vão para a semifinal e para a final. Durante esse mata-mata, eles têm que fazer algumas provas. A primeira prova, eles precisam cozinhar uma refeição para 4 pessoas com 10 libras. Que hoje em dia 10 libras tá quase valendo R$1 milhão, né? Mas lá 10 libras são 10 libras mesmo, e aí então eles têm um budget bem apertado para fazer essa refeição. Na segunda fase, eles vão lá para casa deles, e aí nesse ambiente familiar, né, que eles estão acostumados, eles cozinham um prato principal e uma sobremesa. E na última prova, eles precisam impressionar o vizinho e cozinhar uma entrada e um prato principal ali que realmente surpreendam os jurados. E aí, né, quem passa dessa fase vai para a semifinal, tem algumas dinâmicas diferentes e depois a grande final. Agora eu vou deixar algumas opções diferentonas. A primeira delas é Requintados Repaginados. Gente, por que esse nome, né? Mas tudo bem. Ele pelo menos é autoexplicativo, né? Que aí os chefes precisam cozinhar com sobras de comida ali que tem na geladeira. E é bem divertido porque quem nunca, né, precisou se virar com o que tinha ali na geladeira para fazer um prato diferente. E no caso deles, eles não podem fazer qualquer prato não, tem que ser tipo de alta gastronomia mesmo. Então é legal ver eles se virando e dá até umas ideias para você fazer, apesar de que a culinária americana, né, tem ali uma diferenciação. Mas tem um episódio que tem uma competidora brasileira também, achei bem legal. Apesar de que a comida dela dá uma misturada com a latina ali, não é 100% brasileira não. E por último, nós temos Cozinhando em 4:20, que tem o título mais autoexplicativo ainda. E aqui são chefes renomados de cozinha que já estão acostumados a cozinhar com este ingrediente, que começam a preparar, né? Estão ali competindo para preparar pratos de alta gastronomia também. E a parte divertida é que os jurados, obviamente, experimentam, né, os pratos. Então você imagina como é que eles terminam cada episódio. Você dá risada só do jurado comendo os negócios. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Deixa aqui nos comentários qual que foi o que você mais gostou, qual que você já assistiu. Compartilha com aquela galera que adora cozinhar e quer umas ideias novas também e que gosta de reality show. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!